Olá, paz e graça, meu irmão, minha irmã. Como sempre, é um prazer imenso estar aqui com vocês para falar um pouco da Palavra de Deus. Eu peço mais uma vez que vocês dêem um like no vídeo, compartilhem o vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações. Bom, eu queria dar continuidade na parte de Gênesis e hoje eu queria falar um pouco sobre a instituição da família. Então, Deus, Ele fez a criação do homem e a criação da mulher. Fez a criação da mulher porque não era bom o homem ficar sozinho. Então ele fez uma auxiliadora para o homem. E essa auxiliadora seria para poder auxiliar nas coisas que fossem necessárias para o homem, para ele ter uma companhia. Então, se vocês pegarem na Bíblia de vocês, no capítulo 1 de Gênesis, como já tinha dito, então, criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus, o criou, homem e mulher os criou. Aqui no caso, ele, como já foi dito, a semelhança seria a parte espiritual. Então ele criou o homem com a capacidade de ser espiritual. Então inicialmente ele já criou o homem sem o pecado. E houve a queda do homem e Deus, como ele não aceita, ele não tolera esse tipo de comportamento, ele se afastou do homem pelo pecado. E onde que, no caso, na criação do homem, teve esse ato de santidade, né? Ele fazer o homem à imagem de Deus. Ele foi criado do pó. Então, diz que ele formou o homem do pó. Se pegar no capítulo 2, versículo 7, está escrito: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, nesse momento, o homem passa a semelhança de Deus. Então, essa capacidade de ser santo. Mas com a queda, ele perdeu essa capacidade. E como já foi dito, a única forma de nós voltarmos à proximidade de Deus é com a morte da carne e o renascimento no nosso Senhor Jesus. Então Jesus veio para poder nos dar essa possibilidade de nos tornar novamente próximos de Deus, próximos da santidade. Então essa é a nossa forma de chegar novamente próximos de Deus. Então, quando pegarmos aqui vamos lá, em Gênesis capítulo 2, versículo 21, já fala da parte da formação da mulher. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Já no 22 diz: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então quer dizer, ele trouxe a mulher para poder ser auxiliadora do homem, ser companheira do homem. E alguns dizem que, pode dizer que não tirou da cabeça para a mulher não se sentir superior, ou não tirou do pé para não ser inferior, como se o homem estivesse pisando, tirou das costelas. Então tirou uma das costelas, então não tem um lugar mais próximo do coração do que a costela. Então é para ficar lado a lado do homem. E só que na vida é complicado, é difícil. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. A mulher tem um tipo de prioridade, o homem tem outros tipos de prioridades. E os pensamentos são divergentes, os desejos são divergentes, as vontades são divergentes. Então a forma de ver as coisas são divergentes, de pensar são divergentes, são muito diferentes um do outro, mas essa diferença se completa. Então a gente tem que tentar ver que de alguma forma um completa o outro. Então a gente tem que tentar entender, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Nós temos que tentar entender que Deus fez a instituição do casamento para ser duradoura. Então de forma nenhuma o casamento foi feito para se desfazer. Então qualquer pessoa pode falar o que for, mas se não há adultério, se não há um motivo real, essa não é a vontade de Deus. Pode ser a nossa vontade, entendeu? Pode chegar alguém e falar: mas
Isso é porque você não conhece minha mulher. Se fosse assim, Moisés faria um outro mandamento, porque ninguém tolera. Não é assim que a gente tem que pensar. Nem a mulher sobre o homem. Não estou chegando a ser machista. Então, tanto o homem quanto a mulher. É difícil conviver em relacionamento com alguém, na intimidade. Então, cada um pensa de um jeito, cada um age de um jeito. Mas a gente tem que pensar que essas diferenças se completam. E indo um pouco além, geralmente a gente quer sempre mudar a outra pessoa. A gente quer sempre mudar o que a outra pessoa pensa, o que a outra pessoa faz, como a outra pessoa age. E a gente não consegue mudar a outra pessoa. A gente se muda. A gente consegue mudar os nossos hábitos, mudar os nossos sentimentos, mudar a forma como a gente vive. A gente se muda, mas mudar o outro a gente nunca vai mudar. A pessoa tem que procurar mudança. Isso vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então a gente tem que mudar os nossos hábitos. E isso faz com que, de certa forma, a outra pessoa consegue enxergar essa mudança na gente e com o tempo também vai mudando, sabe? E isso a gente tem que trazer para o nosso relacionamento, para o nosso casamento, sabe? Procurar sempre mudanças, coisas boas e mudar a nossa vida. Então, mudar o nosso jeito de agir, o nosso jeito de pensar. E uma das maiores mudanças que nós podemos fazer na nossa vida é diariamente procurar a Deus. Diariamente procurar uma forma de se aproximar de Deus, procurar uma forma de nos tornarmos novamente santos, novamente aquela pessoa que seja o máximo parecido de Deus. Então, nós temos que procurar ser a morada do Espírito Santo. E essa mudança tem que ser feita, sempre inicia na gente. Então a gente tem que mudar. Nunca tente mudar outra pessoa, porque você vai se frustrar, você vai chegar num ponto que você vai ver que não vai conseguir fazer isso e você vai se frustrar, não tem jeito, sabe? Vai ser frustrante, vai ser uma coisa cansativa. Então mude a você, procure mudar, procure colocar em sua vida, no seu dia a dia, coisas boas, sabe? Atos que venham de alguma forma trazer frutos para você, alguma coisa que possa trazer algo positivo. Então, mude, procure mudança na sua vida, sabe? Procure mudança e acredite no que eu estou falando. Eu não sei por que você está passando, mas qualquer tipo de problema, entregue na mão de Deus que Ele sempre resolve. Confie nele. Confie em Deus que Ele sempre resolve. Então isso que eu queria deixar para vocês aqui hoje. E não se esqueça que Deus está no controle e Deus está contigo. Forte abraço.